Boa tarde, meninos e meninas do sexto ano. Hoje, na nossa aula de geografia, o que é que a gente vai fazer? Fiquem atentos às informações e instruções. Primeiro, recadinho do coração para quem já chegou depois e que eu já falei sobre a questão da aula de ontem. Aula que eu passei a atividade deste livro, Cenário Cartográfico. Então, recadinho do coração. Ou você pede para o colega pelo WhatsApp, quem não tem esse livro, ou solicita a tia Cristina, tá bom? Hoje, vamos usar qual? Vamos usar o nosso livro, vamos dizer assim, comum. Nosso livro do dia a dia. Página 96 e 97, onde iremos realizar atividade na aula de hoje. Essa atividade ela não foi passada anteriormente. Vamos fazer juntos, com base no conhecimento de vocês sobre o que assistiram na nossa aula de geografia, que eu espero que tenham assistido. Olhe lá, toda aula eu fico reforçando vocês a não deixar acumular aula e nem atividade, que vocês podem se prejudicar. Hoje, na nossa correção e explicação, na hora de responder, não precisem brigar. Cada um vai ter sua oportunidade. Alguns eu vou chamar pelo nome para responder, outros eu vou deixar livre e você dar a sua opinião, mas não precisa entrar em desespero, viu? Dá para a gente ouvir todo mundo. Então, começando, vamos para a chamada. Bora lá. Anne Sofia. Presente. Kaique. Cauã. Presente. Davi. Presente. Eduardo Otaviano. Presente. Eduardo Holanda. Presente. Elisete. Gabriel Alves. Presente. Gabriel Kaique. Heitor. Presente. João Guilherme. Kelton. Lorena. Luana. Maria Larissa. Presente. Patrick. Presente. Renan. Sofia Caetano. Sofia Ketley. Aniversariante. Vinícius. Presente. Alguém não foi chamado? Todos foram? Então vamos lá. Página 96. Item A. Eu vou lendo, vou explicando e aí vocês vão dizendo a resposta. Item A, quem vai responder? Ó, presta atenção. Item A, Gabriel Alves. Item B, Vinícius. Item C, Cauã. E o item D, Heitor. São os 4 que vão responder a ordem. Gabriel Alves, o item A. Vinícius, o item B. Cauã, o item C. E Heitor, o item D. Vou lendo e vou explicando. Bora lá. Muitas ferramentas de variados tipos são usadas nos estudos geográficos. Mas provavelmente a mais importante e a mais universal seja o mapa. O que esse enunciado está falando? Que de todos os tipos de cartografias que nós temos dentro do nosso território mundial, quando eu digo território mundial, significa que todos os países eles têm cartografias, representações, projeções, símbolos, legendas, todos os países são identificados. E que de todas as cartografias, o mapa é considerado o mais importante. Por quê? Através dele, a gente consegue identificar quantidade de continentes, onde eles estão localizados, quais os oceanos e onde estão localizados, o país correspondente que você quer observar. Quando se fala especificamente do país, pode falar de política, pode falar de economia, pode falar de vegetação, pode falar de relevo, pode falar de hidrografia. Então, existem várias formas de representar
esses assuntos utilizando o mapa. Item A, nós temos o seguinte: mapas são representações cartográficas apuradas e fiéis da superfície terrestre, uma vez que as projeções nelas utilizadas eliminam a distorção que a curvatura da Terra poderia causar. Nós temos 3 tipos de projeção: a projeção cilíndrica, a projeção azimutal e a projeção cônica. Quando ele diz que essas projeções eliminam as curvas, significa que quando você tem uma imagem da Terra, você não vê as suas curvas. E aí, Gabriel, é verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque mesmo a gente vendo uma imagem reduzida, a gente consegue ver as curvas. A gente consegue ver que a Terra dali, ela vai ter o quê? Uma outra imagem, uma outra visão. Então, item A, falso. Parabéns. Vinícius, vamos lá. Plotar nos mapas informações de características ambientais, sociais, político-econômica é o objetivo da análise geográfica. O que é plotar? É colocar, representar. O que eu falei explicando sobre a importância dos mapas? Eu disse que eles se tornam importantes porque fala só de ambiente, de economia, de política e de sociedade, ou ele pode representar outras coisas? Vinícius. Ele pode representar outras coisas. Então, se pode representar, o item B vai ser verdadeiro ou falso? Falso. Vai ser falso, porque ele está dizendo que apenas esses são representados. E não só são esses. Nós temos o clima, vegetação, nós temos o relevo, hidrografia. Então, qualquer coisa que eu quiser representar no mapa, eu posso representar? Sim. Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, ó, vamos representar o mapa da escola. Vocês vão ter que fazer uma planta, fazer um desenho da escola. Então, ficaria a critério de vocês desenhar a rua, desenhar só o prédio da escola, desenhar a sala de aula, desenhar a quantidade de cadeiras que cada sala poderia ter. Então, existiria o quê? Várias formas de representar, certo? Item C, bora lá. Cauã, fala o seguinte: a representação cartográfica supre a lacuna de informações fragmentadas, já que possibilita a visão do conjunto de fenômenos. O item C, Cauã está dizendo que independente do tamanho, independente do mapa, independente da imagem, a gente pode representar a informação sem desenhar do tamanho que ele realmente é. Por exemplo, a gente pode, numa folha de caderno, no livro de vocês, fazer o desenho do planeta Terra? Sim ou não? E aí, Cauã? Sim. Sim, a gente pode. Então, se a gente pode fazer essa representação, o planeta Terra vai ser realmente do tamanho que ele é, ou eu posso fazer ele reduzido e vocês vão entender que ali é o planeta Terra? Cauã? E aí? Verdadeiro. Posso fazer ele reduzido, não posso? Então, o item C vai ser o quê? Verdadeiro, que o Cauã acabou de responder. Item D, Heitor. Transformações políticas em uma região são capazes de modificar o traçado do mapa. O que são essas transformações políticas? São as divisões, as conquistas de terra. Se o Brasil hoje, para o Heitor e vocês entenderem, hoje o Brasil ele tem um estado chamado de Acre. Muitos anos atrás, o Acre é lá na região norte, muitos anos atrás, esse estado não pertencia ao Brasil. Então, o traço, a política do Brasil era ser o estado do Acre. Quando o Brasil comprou o território do Acre, o que foi que aconteceu? Ele foi ampliado. Então, o traçado ele pode ser modificado, Heitor? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, ficou F, F,
V e V. Mais uma vez, quem não tem livro, anote as respostas no caderno. Segunda questão, o item A, quem vai responder? Larissa. O item B, Davi. E o item C, o Kaique. Item A vai ser a Larissa, item B, o Davi. E o item C, Kaique. Vamos lá. Item A fala o seguinte. Você consegue identificar... Mais uma vez, segunda questão, item A fala o seguinte. Você consegue identificar de que lugar é a imagem de destaque? O que vocês têm que olhar para a questão? Nós temos uma imagem aberta. Essa imagem a gente chama de satélite, que ela é vista de cima. Uma imagem vista de cima, lá nas projeções. Olha só, imagem vista de cima e ela fica aberta. É uma projeção cilíndrica, é uma projeção azimutal ou é uma projeção cônica? E aí? O que é que vocês acham? Olhei de cima e vi a imagem aberta. Ela é cilíndrica, ela é azimutal ou ela é cônica? Azimutal. Azimutal, que também pode ser chamada de plana, tanto azimutal ou plana. Então, a imagem que a gente está vendo de satélite é uma projeção azimutal. Estamos vendo uma área plana. Olhando de cima, a gente vê terrenos, a gente vê prédios, a gente vê ruas, vê avenidas. E aí, o que é que ele está mostrando? Ele está pegando um ponto e aproximou essa imagem. Quando ele aproxima essa imagem, ele está mostrando um prédio específico. A Larissa saiu, foi? Ela falou que tá travando, tia. Tá bom. Então, essa imagem específica dos que estão presentes na aula, alguém sabe? Distrito Federal? Distrito Federal é a imagem ampla. Ele quer saber o nome do prédio. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Então, são duas respostas no item A. Você consegue identificar de que lugar é a imagem de satélite? Qual é o lugar? Brasília. E o prédio qual é? Congresso Nacional ou Planalto. Tanto faz. Então, no item A, coloca Brasília, Congresso Nacional ou Planalto. Tia, na minha só cabe o Congresso Nacional. Tem nada Nunca ouvi não. resto. Tenta escrever embaixo da linha o nome Brasília, pelo menos, para saber que é a capital do Brasil. Item B. Quem vai responder o item B é o Davi, né? Sim. Bora lá. Quais informações do lugar você consegue encontrar na foto? O que é que ele está mostrando? A imagem de cima. E aí? Casas, prédios, ruas, avenidas. Tia, eu coloquei um bairro. Ele quer saber os tipos, o que você está identificando. Casas, prédios, ruas, avenidas, terrenos. Tia, além disso, eu também coloquei terreno vazio. Pode ser também, porque a gente tem terrenos vazios. Ambiente, pode ser? Não. Ele quer os tipos. São esses que a gente está falando que o Davi também respondeu. Cauã colocou lá no item A que tinha colocado só Brasília. Precisa complementar, viu, Cauã? Precisa colocar Planalto ou Congresso Nacional. Um dos dois. Então, no item B, acrescentando aí, quem colocou só ambiente, quem colocou bairro, está errado. Ele está pedindo para você identificar o que tem na imagem. Ruas, avenidas, casas, prédios, terrenos vazios. Podemos ir para o item C? Yes. É claro. Kaique, vamos lá, item C, Kaique. Essa imagem, ela é urbana ou rural?
Urbana, ou seja, cidade. Acertou também. Página 97. Quarta questão. Item A e B. Bora lá. Ficou faltando a terceira da 96. Terceira. Quais os principais elementos que constituem um mapa? De que forma a gente pode constituir um mapa? A gente vai responder a terceira depois que responder a quarta. Para vocês compreenderem. Vamos primeiro para a quarta. Bora lá. Quarta questão é o seguinte, ó. Nós temos um mapa. Esse mapa, ele está apresentando características econômicas. Então, observe que vocês vão anotar no livro. Aqui em cima nesse retângulo marrom, onde tem região Nordeste econômico, vocês vão escrever do lado a palavra título. Escrevam aí. De lápis mesmo, viu? Onde tem o nome região Nordeste econômico, do lado vocês vão escrever título. Pronto. Já escrevi com essa. Aqui é um lá. Pronto. Aqui no canto do livro de vocês, ó, Norte, Sul, Leste e Oeste. Vocês vão escrever do lado pontos Posso dizer? cardeais. Pontos cardeais. Escrevam aí do lado. Pronto? Pronto. Aqui embaixo, onde tem esse retângulo branco, ó, que tem uma numeração, vocês vão escrever escala. No retângulo, onde tem uma numeração, vocês vão escrever escala. E aí? Podemos? Sim. Sim. Aqui embaixo, ó, nesse quadro maior, onde tem, ó, desenhos, cores, símbolos e a definição de cada um, vocês vão escrever aqui do lado, legenda. Legenda. Todo esse quadro aqui, ó, tudo que tem informando nele é a legenda. Pronto? Pronto. Essa imagem aqui, toda desenhada, ela é que tipo de projeção? Mapa econômico. Não, projeção. Cilíndrica, azimutal ou cônica? Azimutal. Aí você vai escrever aqui do lado, ó. Do lado do desenho aqui, ó. Do maior. Projeção azimutal. Projeção azimutal. A Anne Sofia vai responder o item A. Deixa eu botar aqui no chat. Projeção azimutal. É isso, Cauã? Bora lá. O item A Anne Sofia vai responder. E o item B, quem vai responder é o João Guilherme. Item A, Sofia. Item B, João Guilherme. Fala o seguinte no A. Identifique o tipo de mapa que ele representa. Quando a questão pede para ele identificar o tipo de mapa, ele quer saber o título, sobre o que ele está falando. E aí, Anne Sofia, está falando sobre o que o mapa? Sobre a economia? Região Nordeste, economia. Você tem que escrever tudo que tem no título. Região Nordeste, economia. Porque se falar só economia, pode ser do Brasil, pode ser do mundo, pode ser de qualquer lugar. Mas o mapa, ele está mostrando qual lugar? Nordeste. Então, você tem Nordeste. Região Nordeste, economia. Ou econômico, tanto faz. Item B. João Guilherme.
Quais são os recursos utilizados para representar os elementos no mapa? Ele não fez, tia. Não, eu quero que o João Guilherme me responda. Mesmo não fazendo, estamos fazendo agora. É atividade de classe. Não é atividade a passada. Estamos fazendo agora e eu orientei vocês pedindo para escrever os nomes do lado do mapa. Exatamente para ajudar a responder a questão. E aí, João Guilherme, quais são os recursos utilizados para representar um mapa? Nesse mapa da questão. Me diga aí. Então, vamos lá. Já que o Guilherme não respondeu, deixa eu ver. Não, vou pedir quem não falou ainda. Patrick Mesquita. E aí, aqui no mapa, ó, nesse mapa aqui, que eu pedi para vocês escreverem aqui, ó. Quando eu pedi, presta atenção, Patrick. Quando eu pedi para escrever o nome legenda aqui do lado, eu falei as informações que tinham aqui. Lembra? E aí, Patrick, me digam quais são os recursos utilizados para representar no mapa um elemento? Uma bússola. Aqui tem bússola, Patrick. Aqui tem bússola. É porque eu tô sem o livro. Ah, tu tá sem o livro? Certo. Então, quem tá com o livro, me digam aí qual é a resposta. Cores. Cores e o que mais? Símbolo. Símbolos. Pontos cardeais. Não, Legenda. Davi, calma. As divisões, Cores estaduais, e símbolos. A legenda só pode ser, prestem atenção, uma legenda só pode ser representada por cores, por símbolos, que são os desenhos, ou por nomes. São as três respostas. Cores, símbolos e nomes. Cores, símbolos e nomes. Certo? Com relação à nossa página 96 e 97, há alguma dúvida? Não. Oi, Luana. Oi, Luana. Eu ainda tô assim, não entendendo o gesto da economia, assim. A página, o mapa, ele está mostrando o quê? Ó? Os produtos que são relacionados com a economia agrícola. Página 97. Vamos lá. Ó. Nós temos produtos de economia agrícola e produtos de pecuária. Então, nós temos exemplos que ajudam a economia do Nordeste, ou seja, ó, o Nordeste a crescer economicamente. Por exemplo, vamos observar rapidinho o mapa. Tem assim, ó, na legenda, olhem para a legenda, aquele quadradozinho enorme que tem embaixo. A área mais povoada está sendo destacada por que cor? É tipo um rosa. Rosa. Área de agricultura e criação de gado. É um amarelo. Vegetação natural. Verde. Então, olha, as cores. Ele está definindo que a área mais povoada, onde tem o maior número de habitantes, ele pintou de rosa. Onde é mais praticada a agricultura e a criação de animais, que é a pecuária, pintou de amarelo. E aonde está de verde é a vegetação natural. Ele representou por cores. Mas ele também colocou o nome do lado, dizendo que cada cor dessa representa. Então, nós temos cores e nomes. Do lado, nós temos os desenhos, que são os símbolos. Ó, madeira, carnaúba, babaçu, coco de baia, criação bovina, criação suína, criação de caprinos, terras indígenas, mandioca, feijão, milho, arroz, soja, cana-de-açúcar, café, frutas, algodão, cacau, sisal, sal marinho, petróleo, porto, hidrelétrica e indústria. Ele está mostrando onde na região Nordeste a gente encontra essas atividades.
E aí você, por exemplo, vai olhar lá para o estado do Maranhão, aqui em cima, ó, o estado do Maranhão, aqui em cima, ó. Certo? Quais são as atividades praticadas lá? Ó? Nós temos um desenho de terras indígenas, então quer dizer que lá tem índios. Nós temos um porco, significa que tem criação suína. Nós temos no mar, bem pertinho, nós temos um navio, significa que tem porto. Nós temos uma vaca, significa que é a criação bovina. Nós temos o desenho do babaçu, que parece uma carnaúba, também. Nós temos criação ou cultivo de arroz. Então, os desenhos estão mostrando quais atividades geram dinheiro, são as atividades econômicas em cada estado da região Nordeste. Nem Entendi. todos os produtos que tem em um estado vai ter em outros. Por exemplo, para você compreender, lá no estado da Bahia, aqui embaixo, ó, estado da Bahia, aqui embaixo, ó, finalzinho do desenho, a gente tem, ó, banana, a gente tem cacau, mandioca, coco de baia, que é um coquinho bem pequenininho. E nós temos café e nós temos criação de gado, mas não tem criação suíno. Olha aí que você não encontra criação de porco, ou você encontra? Não. Lá no finalzinho, você não encontra. Então, ele é o quê? Ele representa o que tipo de atividade está sendo praticada em cada uma dessas áreas. Entendeu? Agora eu entendi. Se não tivesse essas atividades econômicas, se fosse só as 3 cores, se fosse só o rosa, só o amarelo e só o verde, ele poderia dizer também que era uma região econômica? Poderia, só com as 3 cores, sem nenhum desenho. Por quê? Porque no amarelo ele diz que é uma área de quê? De agricultura e de criação de animais. Então, a agricultura e criação de animais gera o quê? Ó? A nossa economia, o nosso alimento diário. Compreendeu? Compreendi. Então, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Essa atividade vocês vão enviar lá no Class, a gente já respondeu ela, junto com a do cenário cartográfico. Quem não tem o livro, já expliquei lá no comecinho como é que você faz para conseguir a atividade. A pontuação é de todas elas juntas. Entregou só a metade, vale só a metade. Entregou atrasado, também vale só a metade da pontuação, tá bom? Qualquer dúvida, podem tirar lá no Class. Tchau! Tchau.